Todos com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus. É bom ver cada um de vocês consagrando esse tempo para adorar o nosso Deus juntos, não é? Vamos orar? Amado Deus, nós estamos aqui para te adorar, para reconhecer que só o Senhor é Deus e fora do Senhor não há outro. Estamos aqui para reconhecer a tua soberania e a nossa total dependência do Senhor para viver, ó Pai querido, de forma agradável a ti. Estamos aqui, ó Pai querido, para reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, como aquele que eliminou a barreira que nos separava do Senhor, que é o nosso pecado, pelo seu sangue. Estamos aqui para cantar louvores ao Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é digno de ser glorificado, ó Pai. Estamos aqui também para aprender do Senhor, para que possamos te glorificar através da nossa vida, para que possamos, ó Pai querido, te adorar através dos nossos pensamentos, palavras e ações. Para isso precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, ó Pai querido, e precisamos também de um coração aprendiz. E clamamos que o Senhor faça de cada um de nós esse tipo de pessoa, esse tipo de filho, para a Tua honra e Tua glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, continuando os nossos estudos no Salmo 19. O bem mais precioso do universo está ao nosso alcance. Já sabemos que esse bem é a palavra de Deus e, consequentemente, é o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus deve ser medido através do valor que nós damos às suas instruções. É a única maneira de nós sabermos com certeza se nós estamos nos relacionando com Deus conforme Ele quer ou não. Temos defendido essa tese, que o desejo de conhecer a lei de Deus para obedecer com contentamento e profunda gratidão é a prova que comprova que o seu relacionamento com Deus é o seu bem mais precioso. Falamos isso baseado em toda a Bíblia, mas em especial nesses dois textos do Salmo 19. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. E nós estamos meditando sobre qualidades da lei do Senhor, sobre os benefícios da lei do Senhor. E na semana passada nós começamos a meditar sobre essa verdade. Somente a lei de Deus fornece princípios perfeitos para todas as áreas da vida, garantindo a melhor vida para quem obedece, para quem segue. E aqui nós temos vários títulos da palavra de Deus, ou que a lei de Deus recebe. Nós temos o título de lei, a palavra de Deus é também testemunhos, a palavra de Deus também é preceitos, mandamentos, temor e ordenanças, e cada uma dessas palavras ou desses substantivos destacam a abrangência da palavra de Deus, destacam o que ela é e o que ela quer fazer na nossa vida. Esses títulos, os adjetivos e também as bênçãos respondem à pergunta: por que devemos considerar a palavra de Deus como o bem mais precioso ao seu alcance? E na semana passada nós falamos um pouco sobre o título Os Testemunhos do Senhor. Nós vimos que os testemunhos significam que a lei do Senhor são afirmações feitas pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus que não pode mentir, o Deus que cumpre tudo aquilo que Ele diz, porque ninguém pode impedi-lo de fazer aquilo que ele deseja. A lei de Deus, isso é, todos os ensinos, são afirmações testemunhadas, atestadas pelo próprio Deus. Deus que já presenciou tudo, por isso Ele é onisciente, sabe o futuro de todos e sabe de todos os resultados.
Deus testemunhou todas as possibilidades. Por isso você pode confiar, cuidado com o que eu estou dizendo, não é? Mas cegamente, vamos tirar o termo cegamente, é mais para chamar a atenção, mas você pode confiar na palavra de Deus até naquilo que você não entende direito, até naquilo que não faz sentido, até aquilo que a tua lógica não acompanha, ainda assim você pode confiar na palavra de Deus. A lei de Deus recebe o título de testemunho, porque é um pacto que Deus fez com todo ser humano, um pacto de paz ou de maldição. E quem fez esse pacto foi Deus. A pessoa conhecendo ou não, reconhecendo ou não, a lei de Deus é como o ser humano deve viver. E a palavra de Deus diz que Deus vai tratá-lo, isso é, Deus vai julgá-lo conforme a sua palavra, conhecendo ou não essa palavra. É nossa responsabilidade buscar conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vimos também que, além dos títulos, nós temos vários adjetivos. Os adjetivos que nós encontramos aqui nesse salmo enfatizam as qualidades das instruções de Deus. E aqui nós temos vários adjetivos, eles estão aí, não é? E nós começamos a falar sobre a fidelidade. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Nós podemos confiar com toda certeza, sem nenhuma chance, vamos assim dizer, de haver algum erro, alguma falha em alguma instrução de Deus para nós. E, além dos adjetivos, temos uma lista de benefícios. E na semana passada, nós começamos a falar sobre o benefício da sabedoria. É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Deus promete àqueles que confiam nos testemunhos do Senhor a sabedoria que vem dele. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. E qual é o benefício? Tornam sábios os inexperientes. Uma outra versão, os simples. E uma outra versão, aos ingênuos. Por que três, vamos dizer assim, traduções diferentes? Eu vou explicar já. Mas a palavra sabedoria aqui significa capacidade para tomar decisões e ações que vão resultar em coisas boas no ponto de vista de Deus. Coisas que serão saudáveis para a sua vida, que vai garantir qualidade de vida aqui e também depois dessa vida. É isso que significa, resumindo, essa palavra sabedoria. A sabedoria que Deus promete nos dar é resultado de nos conformar, essa palavra é muito boa, nos conformar, nos moldar à sua palavra. Só as pessoas que desejam ser moldadas pelo próprio Deus, através das instruções de Deus, é que vai receber a verdadeira e única sabedoria, ou esse tipo de sabedoria. Deuteronômio confirma isso. Vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, então aqui a gente tem alguns sinônimos da lei, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra na qual ides herdar. Guardai-vos, pois, e fazei-os, porque essa será a vossa sabedoria, o vosso sucesso, a maneira de vocês saberem qual é a melhor decisão, qual é a melhor ação. Então, é a lei do Senhor. E será o vosso entendimento perante os olhos do povo, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é gente sábia e entendida. Então, o que esse texto está dizendo? Versículo 6, guardai-vos e fazei-os, porque essa será a vossa sabedoria.
Você quer habilidade, você quer prudência, você quer ter uma boa ética no ponto de vista de Deus. Você quer que saia da sua boca coisas que são boas, que vão ajudar as pessoas, que vão dar bom resultado. Você quer tomar ações que produzem aquilo que você mais deseja, que é qualidade de vida. Então vai para a lei do Senhor e obedece. Faça exatamente como está na lei do Senhor. A palavra entendimento aqui significa capacidade de compreender, de discernir, de você ver uma determinada situação e você ver exatamente como ela é, no ponto de vista de Deus. Ver o certo como certo, ver o errado como errado, ver o perigo como perigo. É isso que ele está dizendo aqui. Perante os olhos do povo. Ele está dizendo, olha, as pessoas que vão observar vocês, quando vocês estiverem obedecendo a palavra de Deus, eles vão entender, eles vão ver através da vida de vocês, que vocês são pessoas sábias e entendidas, pessoas que têm capacidade de tomar boas decisões, de agir corretamente, pessoas que discernem bem cada situação. É uma promessa de Deus. Prestem atenção nisso. A capacidade para tomar excelentes decisões e ações é uma bênção sobrenatural. Deus dá para as pessoas que se empenham em entender e agir conforme a sua lei. Só Deus pode dar essa sabedoria. Ela não vem no automático, não vem através do seu bom senso ou do meu bom senso, vem através do senso de Deus, que quer afinar o nosso senso para ser parecido com o dele. Isso é se moldar à palavra de Deus. É uma promessa que ele está fazendo. Cabe a nós crermos ou não. Por isso que o justo ainda vive pela fé. A busca pelo entendimento através da palavra de Deus determina o tipo de pessoa que nós somos e, consequentemente, o tipo de vida que temos. A palavra de Deus é extremamente prática. O entendimento, e a palavra entendimento aqui significa prudência diante de uma situação, discernimento, julgar uma determinada circunstância como Deus julga, e saber como agir e reagir diante daquela situação. Então, o entendimento é para aqueles que o possuem. É o quê? Fonte de vida. O que significa fonte de vida aqui? Pensem nisso. Mas o insensato, uma outra versão diz o louco, a sua estultícia lhe é o castigo. A primeira afirmação aqui, irmãos, é que o sábio tem qualidade de vida. Ele está dizendo, você quer uma vida de qualidade? Então, o sábio tem. Nós já sabemos que o sábio só tem sabedoria se Deus dá. E Deus vai dar só se ele buscar na fonte correta, que é a palavra de Deus. Então, o sábio tem qualidade de vida. Por quê? Porque a palavra de Deus é fonte de vida. Quando Jesus veio aqui nesse mundo, oferecendo o seu perdão e dizendo para as pessoas o reconhecerem como Senhor e Salvador, o que ele prometeu? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, qualidade de vida. Ele prometeu isso. Não é? Então, em Jesus, nós temos a vida eterna, isso é, nós temos qualidade de vida. A qualidade de vida começa no momento em que eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador. Isso é, começa aqui, né, nessa carne e nessa vida, e se estende para a vida depois da morte. Irmãos, qualidade de vida é para quem é sábio, no ponto de vista de Deus. Sabedoria, Deus vai dar para as pessoas que desejam, e para as pessoas que se esforçam em se conformarem com a lei de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. É entender a palavra de Deus e nos conformar, nos moldar a ela. Então, o entendimento aqui nesse Provérbios 22, ele contrapõe o insensato. O insensato aqui são decisões loucas, decisões imprudentes, decisões sem discernimento.
O dicionário de Strong afirma que essa palavra que está sendo usada aqui, insensato, nesse texto de Provérbios, é a raiz da palavra perverso. Tanto que algumas versões da Bíblia é traduzido como ímpio. Mas para o insensato, uma outra versão diz para o ímpio, a sua estultícia lhe é o castigo. Então, o que significa isso? Quando nós decidimos, prestem atenção, quando nós decidimos fazer diferente do que a Bíblia ordena. Eu não estou dizendo aqui de decisões, cuidado com o que eu estou dizendo agora, tá bom? Decisões que você toma por distração, alguma decisão errada. Você está dirigindo, conversa, né? Aí a gente pega e passa o farol vermelho. Ele não está dizendo que essa pessoa é perversa. Mas perverso é aquele que não faz exatamente como a Bíblia ordena. Não busca na palavra de Deus, como Deus gostaria, para tomar as suas decisões. E aí agora é o que a palavra de Deus diz, cada um tem que julgar a si mesmo. O Salmo 10 confirma que o perverso confia na sua lógica, o perverso confia na sua própria sabedoria, por isso ele age contra a lei do Senhor. Veja esse salmo. Ele está falando do ímpio. Então, a palavra ímpio não aparece nesse texto aqui, quer dizer, nesse versículo. Ele aparece no versículo anterior, tá bom? E mais para baixo, mas só para esclarecer, por isso que está entre parênteses. Ele, que é o ímpio, se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio ou o perverso não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre. Tão acima de sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. Ele está falando aqui da cabeça do ímpio. A cabeça do ímpio é desse jeito, tá bom? A primeira afirmação aqui, quando diz, ele se gaba da sua própria cobiça, a palavra cobiça aqui é desejos. A palavra se gabar, ele se gloria, então, em seus próprios desejos. O que significa isso? Significa que o desejo do perverso, o plano, aquilo que ele quer que aconteça, aquilo que ele planejou, é o Deus dele. Por isso que ele segue a sua própria sabedoria sem pestanejar. Idolatria do coração. Precisamos tomar cuidado com aquilo que nós desejamos. Existem bons desejos que se tornam idólatras, porque a gente consegue fazer aquilo burlando, ou não cumprindo, ou não fazendo exatamente como Deus quer. Tomem cuidado, e eu também preciso tomar esse cuidado. Versículo 4, na sua presunção, o ímpio, o perverso, não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O perverso, ele é presunçoso. Ele é arrogante, ele é orgulhoso, ele é soberbo. Por quê? Porque ele confia nos seus planos, movidos pelos seus desejos pessoais. É isso que esse versículo 4 nos ensina. Por isso ele é louco, por isso ele é tolo, por isso ele é estúpido. Por quê? Porque ele não está preocupado se para conseguir aquilo que ele quer, ele está agradando ou desagradando a Deus. Isso vem para segundo ou terceiro plano. Ele é bem pragmático. Por isso que às vezes ele acha que ele está sendo bem sucedido. Ele está vendo o resultado só naquele momento. Talvez ele está vendo o resultado só para o próximo ano. Mas ele não está vendo o resultado para o futuro. Não é? Quando deixamos de ter a palavra de Deus como o nosso bem mais precioso, nós não vamos estudar a palavra de Deus como devemos, nós não vamos meditar como deveríamos e, consequentemente, nós não vamos dar oportunidade para o Espírito Santo nos ensinar, nos convencer, nos moldar e nos mudar, caso seja necessário. É isso que esse salmo está ensinando, juntamente com o Salmo 19.
E ainda esse Salmo 10 continua. Tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso dos seus adversários, pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. O que o Salmo está ensinando? Na sua presunção, o perverso faz pouco caso das consequências que Deus diz que vai ter na vida da pessoa que vive contrária à lei de Deus. Ele acha que Deus não vai cumprir aquilo. Alguns desses acreditam que Deus é só, cuidado com o que eu estou dizendo, amor para ele, não é? Que Deus não é juiz, que Deus não é justo. Ele acredita que ele vai escapar da punição de Deus. E até acredita que ele vai escapar de alguns dos próprios atos e consequências e decisões erradas que ele vai tomar. Por isso que o perverso, na palavra de Deus, é chamado de louco. Amados, uma aplicação para nós que amamos a palavra de Deus, eu sei que vocês estão aqui porque amam a palavra de Deus, vocês podiam estar em qualquer outro lugar. O fato de vocês estarem aqui significa que vocês amam a palavra de Deus. A pergunta é se nós ainda, ou se nós amamos como Deus quer que nós amemos a sua palavra. Eu não sou perfeito. Amados, tomar decisões sem checar na palavra de Deus, confiando na sua lógica, não é sábio. Por isso a gente precisa ter contato constante com a palavra de Deus, diária, em cada situação, criar o hábito. Bom, o que é que Deus diz a respeito disso que eu quero fazer ou que eu preciso fazer? Tomar decisões torcendo ou interpretando errado a palavra de Deus também é loucura. É um tipo de perversidade. Por isso que a palavra de Deus diz que Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Isso é, Deus também deu para nós e para a igreja pessoas capacitadas a ajudar a interpretar corretamente a palavra de Deus. É por isso que vocês estão aqui. É uma prova disso, estão aqui para ouvir pessoas que estão estudando. Nós não somos infalíveis na interpretação, mas estamos buscando em Deus a interpretação correta. Quando a palavra de Deus não é o nosso bem mais precioso, nós não a buscamos ou nós não a estudamos como deveríamos. Consequentemente, nós não vamos obedecer como devemos, porque nós não temos as informações como deveríamos ter. E, consequentemente, a gente vai agir como tolo, como ímpio, até acreditando que a gente está indo bem, que nem o tolo aqui do Salmo 10. Quem confia na palavra de Deus, investe tempo na palavra de Deus. Deus mesmo promete que vai ter acesso à sabedoria que Ele dá. Esse texto de Provérbios, capítulo 2, deixa eu ver se eu passei, se tem aí para vocês. Se não tiver, vocês vão abrir. Esse mesmo. Provérbios 2, versículos de 6 a 12. São textos que corroboram, confirmam o que eu estou dizendo. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem conhecimento e discernimento. Ele reserva, lembra semana passada? É algo exclusivo. Ele reserva a sensatez para o justo. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Deus se envolve quando você investe tempo e confia exclusivamente na sua palavra. Versículo 10, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Se você não tem prazer ainda na lei do Senhor, é porque você não vê a lei do Senhor como ela realmente é. Então, para você é chato, é desagradável obedecer a Deus. Você vai fazer qualquer outra coisa. E se alguém cutuca você nessa área, você vai começar a ficar com raiva. Prova de que você está no caminho do ímpio, caminho do tolo.
É o que a palavra de Deus diz. Eu sei que tem coisas que não é gostoso de ouvir, mas é saudável. O bom senso, versículo 11, o guardará. O bom senso é o senso de Deus. E o seu moldado pela palavra de Deus. Aí ele é bom. E o discernimento o protegerá. Sem a sabedoria de Deus, você está entregue a si mesmo. Está correndo perigo o tempo todo. Mas quando você está seguindo as instruções de Deus, você tem a proteção dele. Ele vai se envolver. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. E como os homens de palavras perversas têm acesso a nós, não é verdade? Impressionante. Tudo que a gente vê, tem homem perverso dizendo para nós. A gente, computador, celular, televisão, não importa. Sabedoria, sensatez, entendimento, bom senso, discernimento é uma promessa para as pessoas que consideram a lei de Deus, os seus ensinos, como única fonte de sabedoria perfeita. Você acredita nisso? Não precisa me responder. O tempo que você tem com a palavra já diz. Você precisa responder essa pergunta para você mesmo. O tempo que você dedica diariamente em relação a pensar, meditar, estudar e se autoavaliar através da Bíblia, revela o valor que você dá a Deus e à lei de Deus. Não dá para mudar essa verdade. Deus promete dar sabedoria para quem pede, mas só pede quem sabe que não tem. E aqui é um problemão. Só pede sabedoria e só busca sabedoria de verdade, não fazer de conta. Não ir lá num texto bíblico só para arrumar como desculpa. Somente busca sabedoria quem reconhece que não tem, mas que precisa. Vamos voltar para o Salmo 19, versículo 7? Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Tornam sábios os inexperientes, ou simples, ou ingênuos. No dicionário hebraico, essa palavra traduzida como simples, inexperiente ou ingênuo, tem dois significados. Primeiro significado é uma pessoa que se deixa persuadir. Em outras palavras, uma pessoa de mente aberta. E o dicionário coloca esse termo, uma pessoa de mente aberta, então não é uma interpretação que eu estou dando, está lá no dicionário, né? Ou uma pessoa que se deixa persuadir. Esse é o primeiro significado desse termo aqui nesse salmo. Por quê? Porque esse termo inexperiente, louco, existem várias palavras diferentes no hebraico. O segundo é uma pessoa ingênua que se deixa enganar, aquela que se deixa seduzir. Então ela tem um significado positivo e tem um significado negativo. O positivo é quando você se deixa persuadir, você tem mente aberta para a Bíblia. E você se torna uma pessoa seduzível, ingênua, tolo, quando você se deixa persuadir por tudo que não é bíblico. Entende? Eu creio que a gente, pode ter, pelo menos, vamos dizer assim, duas aplicações para nós que já somos salvos, através dessa afirmação desse salmo. Em primeiro lugar, a palavra de Deus torna sábio a pessoa que recorre a ela com humildade, mente aberta, coração de aprendiz, reconhecendo que é limitado. Afinal de contas, quantos por cento do seu cérebro você consegue usar? Mas que reconhece também que é uma pessoa orgulhosa. Ou você acredita que você não tem uma gota de orgulho ainda dentro do seu coração? Todos nós somos tentados pelo orgulho. Eu creio que eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu tenho que brigar com o meu orgulho o tempo todo.
Eu acredito que eu preciso aprender a agir com humildade. E quando eu estou agindo com humildade, eu sei que eu não estou sendo humilde. Eu só estou agindo com humildade, seguindo o exemplo, tentando seguir o exemplo de Jesus. Então é assim que você se vê, ou você se vê sábio em alguma área da sua vida? Se você se vê sábio em alguma área da sua vida, você toma cuidado. Toma cuidado. Tenha certeza que essa sabedoria é 100% bíblica. Porque se for 99,9, você vai ver que você já está estragando tudo. E eu sei que eu estou sendo firme nisso, mas é isso que a Bíblia diz. Então a palavra de Deus torna sábio a pessoa que recorre a ela com humildade, mente aberta, coração de aprendiz, reconhecendo as suas limitações, tentações ao orgulho, reconhecendo os seus preconceitos, isso é, conceitos preconcebidos, aquilo que a gente já traz na bagagem, aprendeu dos nossos pais, dos avós, aprendeu pela sua experiência. Isso é uma pessoa que já tem um conceito preconcebido. Você precisa avaliar se tudo isso que você sabe tem respaldo na palavra de Deus. Inclusive o seu egoísmo. Porque toda hora que eu estou numa situação difícil, sabe quem é a primeira pessoa que eu penso? Você eu não sei. Mas a primeira pessoa que eu penso sou eu mesmo. O que vai acontecer comigo? Como é que eu posso me sair melhor nessa situação? Isso se chama egoísmo. A minha primeira preocupação deveria ser, bom, o que agrada a Deus? O que vai beneficiar as pessoas que estão ao meu redor? Segundo a palavra de Deus é isso. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus. E o segundo, igualmente esse, é amar o teu próximo. Mas eu estou falando de mim. E não estou usando só como exemplo retórico. Exemplo real. A primeira pessoa que eu penso diante de uma situação é eu. Depois eu penso nos meus filhos, na minha esposa. Entende o que eu quero dizer? Mas ainda por quê? Porque eu estou diretamente ligado. Se eles se lascam, alguma coisa vai acontecer comigo também. Algum tipo de prejuízo eu vou ter. Eu tenho que lidar com isso o tempo todo. Talvez você não. As tentações e desejos podem deturpar suas decisões, por mais bem intencionado que você esteja. Inclusive, lendo a Bíblia, ainda pode deturpar ou a sua interpretação, e certamente a aplicação, e às vezes você faz a interpretação certa, ainda aplica errado. Porque o teu egoísmo, o teu orgulho está lá. Irmãos, eu sou pastor há mais de 30 anos e já agi assim. E se eu não tomo cuidado, eu vou continuar agindo em algumas áreas assim. A não ser que eu aprenda e seja inculcada pela palavra de Deus que eu ainda sou uma pessoa simples, inexperiente e tola. Então eu vou lá checar na palavra de Deus o tempo todo. É assim que esse salmo nos ensina. A segunda aplicação, Deus não vai dar sabedoria para a pessoa que vai para a Bíblia com a sua opinião formada. Não vai. Ele não vai. Se você for com a sua opinião formada, pode saber que ele não vai te dar sabedoria. Você vai deturpar e acreditar que está seguindo a Bíblia. Pode falar o que quiser. Pode sair daqui, volta para a Bíblia. Vocês vão ouvir essa mensagem de novo, vocês vão dizer se o Pierre está falando a verdade ou não. Vocês têm que fazer isso, tem que ser bomberiano, tá bom? Mas ele dá para o simples, mente aberta, a pessoa que pode dizer, será que eu estou certo mesmo? Será que, apesar de estar certo, eu estou fazendo de acordo com o que Deus está mandando, ponto por ponto? Mente fechada é a mesma coisa que convicção pré-concebida. Você tem mente fechada, não tem espaço para Deus. É o que ele está dizendo aqui. O seu orgulho, a sua lógica vai distorcer, corromper ou a interpretação, ou a aplicação, ou ambos. Quero ilustrar com o exemplo de um personagem da Bíblia. E quando eu li isso, que eu vou ler para vocês, abre lá 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5 a 14. Eu descobri que tinha um Saul dentro de mim também. E que ele continua dentro de mim.
Ele precisa dar umas cacetadas na hora que ele bota a cabecinha para fora, na hora que ele bota o juízo dele para fora. Talvez você não acredite que você tem um Saul dentro de você. Mas tem você dentro de você, que chama velha natureza. 1 Samuel capítulo 13, versículos 5 a 14. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel. Os filisteus nessa época eram uma nação poderosa, já haviam vencido várias batalhas contra Israel, estava oprimindo Israel. Com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia do mar. É uma figura de linguagem, mas tinha soldado pra caramba. Perto de Israel, te contar. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos. Soldados, começaram a debandar entre as rochas e poços e cisternas. Alguns hebreus até apressaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, o profeta. Mas este não chegou a Gilgal. Se atrasou. O profeta também atrasa. Por quais motivos não fala aqui. Mas se atrasou. Não é? Os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi os soldados que estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso eu me senti obrigado a oferecer holocaustos. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor seu Deus que lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o teu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Sabe qual foi o problema de Saul? Ele pensou. Se ele não tivesse pensado, ele não teria perdido o seu reino. Versículo 12. Pensei. Essa palavra pensei significa literalmente que ele falou consigo mesmo. Ele avaliou a situação que ele avaliou era real, não era um faz de conta. Ele avaliou como deveria avaliar. Ele viu que ele estava correndo perigo. Ele viu que o exército dele estava debandando. Ele reconheceu que Samuel estava atrasado, e estava mesmo. Mas ele fez diferente do que Deus mandou. Ele esqueceu de quem era Deus. Entende? Ele estava bem intencionado. Ele não queria ir para a guerra sem a bênção do Senhor. Por isso que ele foi cumprir o ato de adoração, que quem tinha que realizar aquele ato era o profeta. Ele não tinha essa ordem, não era o papel dele. O profeta não chegou, problema do profeta. Que Deus trate com o profeta, mas eu não vou fazer. Então aqui, Saul aqui é o tipo de líder que o mundo quer e que a maioria das empresas quer. É um líder pragmático, é um líder proativo, decidido. E Deus falou: eu não quero você para ser reino do meu povo. Porque eu te dei a minha palavra, e você tinha que confiar na minha palavra. Você tinha que seguir a minha lógica, não a sua lógica. Então, Saul usou a sua lógica, líder que era, proativo,
decidiu, mas não conforme a instrução do Senhor. Fez um ato de adoração. Ele temia a Deus, pelo menos religiosamente, mas não o suficiente para confiar em cada detalhe da palavra de Deus. Deus o rejeitou. Não era da competência dele oferecer o holocausto. Fez diferente do que Deus ordena na palavra. Bem intencionado, provavelmente. Veredito de Deus: você agiu como tolo, procedeu como insensato. E a palavra tolo aqui é uma palavra diferente. É uma palavra de quem tinha recebido a instrução e decidiu, por causa da circunstância, fazer um pouco diferente. O que ele fez igual? Ele reuniu o exército, ele estava lá na hora certa, no lugar certo, esperando a pessoa certa, e ainda cumpriu o ritual certo, porque ele tinha que cumprir o ritual. Mas ele fez o que não competia a ele fazer. Fez diferente. Para Deus ele errou 100%. É muito importante a gente entender isso. Temos instruções sobre oração, temos instruções como se pede perdão, temos instruções como é que devemos tratar a nossa esposa, temos instruções como é que nós devemos educar os nossos filhos, como eles têm que ser disciplinados, temos instruções como ser bons cidadãos, temos instruções bíblicas claras como ser um bom trabalhador. Você tem que ser tudo isso sem mudar nada da palavra de Deus. Ah, mas se eu fizer desse jeito eu não consigo emprego, ou não mantenho emprego. Bom, depende. Se você não confia no seu Deus que é soberano, que o coração do teu patrão está na mão dele, você vai continuar vivendo na sua força. Estou dando um exemplo só. Veredito de Deus: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe dá. Irmãos, eu sei que mensagem como essa não é gostoso de ouvir. Mas eu ouvi de Deus isso primeiro, tá bom? Mas a palavra de Deus é sabedoria, ela é saudável. Ela vai fazer da sua vida uma vida melhor. Porque nós temos um Deus que controla tudo. Um Deus que controla todos. A nossa preocupação tinha que ser uma só: fazer exatamente como a palavra de Deus ordena. Saul, irmãos, ele era muito tolo. Na verdade, Saul era uma pessoa extremamente arrogante, porque 2 capítulos para frente, 3 capítulos, ele repete isso. Deus deu uma ordem clara para ele executar uma tarefa, a gente não tem tempo aqui. Ele cumpriu parte da tarefa e Deus disse para ele: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que sacrifício, a submissão é melhor que gordura de carneiros, pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou a ti como rei. Idolatria do coração é quando a gente confia nas circunstâncias, quando a gente se torna pragmático, mesmo fazendo o que Deus quer que a gente faça. A idolatria, o nosso senso, leva-nos a fazer o que Deus quer que a gente faça de maneira errada. E quando você faz de maneira errada, você não cumpre o que Deus quer, mesmo que você tenha acertado 99,9%. E Deus conhece o nosso coração. Então, sabedoria própria, quando a gente não luta como deve, faz com que a gente se torne uma pessoa rebelde. Sabendo o que Deus quer, a gente usa a Bíblia e vai lá e torce, dá um jeitinho aqui, porque, e ainda tem um texto bíblico, mas Deus quer que a gente faça isso. Deus promete dar sabedoria aos inexperientes, aos simples, aos ingênuos. Isso é, para aquele que vê a si mesmo como criança, como pobre ou humilde de espírito, como Jesus ensinou. Temos 2 textos aí, todo mundo conhece o primeiro, não é? Temos que ser como crianças, não somente para entrar no reino dos céus, mas para viver no reino de Deus. O que é viver no reino de Deus? É o cristão sendo cristão.
Se você não for como criança, você vai ser como Saul. Às vezes vai cumprir 99,9. Cumprir 99,9 por ignorância é uma coisa. Cumprir 99,9 sem ter ido para a Bíblia, sem checar suas presunções, é outra coisa, é rebelião. Precisa tomar cuidado com isso. Mas eu gosto mesmo, e eu quero gastar um pouquinho de tempo, só para encerrar. Bem-aventurados os pobres, outra versão diz aos humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito aqui? Tem duas palavras para pobre. Essa palavra aqui é aquele que não tem nada, é um mendigo. É uma pessoa totalmente desprovido de qualquer recurso para se sustentar. Só que aqui, ele não está falando pobre financeiramente. Ele está falando de pobre de recursos pessoais. Ele não está falando aqui de pobreza financeira. Pobre aqui é pobre de espírito, por isso que alguns colocam humilde de espírito. Pobre de espírito é aquele que reconhece a sua dependência do Senhor para ser salvo, não somente para isso, mas também para tomar decisões. Pobre de espírito é aquele que sabe, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não tenho capacidade nem para obedecer aquilo que eu conheço. Eu preciso da tua ajuda, tanto para saber o que eu preciso fazer, quanto para poder obedecer. Eu preciso da tua graça, eu preciso do poder do Espírito Santo para ambos. Isso que significa pobre de espírito. É ser totalmente dependente de Deus. E quem é dependente de Deus vai seguir o plano de Deus. Vai trocar o pneu do carro com chave de roda, não com alicate, por exemplo. Entende? Vai pedir perdão exatamente como Deus diz que tem que pedir perdão. Vai educar o filho exatamente como Deus diz que vai educar o filho. Vai tratar o marido, vai fazer exatamente, vai cumprir cada mandamento de Deus, vai servir na igreja com o seu dom, mas conforme Deus diz que tem que seguir, e assim por diante. Meu tempo acabou. Talvez Deus esteja dizendo também, já chega. Creio que a gente já entendeu o que Deus quer dizer. Tem outros textos. Quem necessita de sabedoria, peça a Deus. Não sei se eu vou continuar essa mensagem na semana que vem. Eu sempre oro. Talvez eu continue, talvez não. Peço que vocês orem. Se eu já vou para outro texto, ou para outra palavra, ou se a gente vai continuar falando um pouco mais de como a gente vai adquirir sabedoria. Orem por vocês, orem por mim também. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a acreditar que ela é o bem mais precioso que a gente tem. Mas não acreditar só de mente, só de boca para fora, Pai. Ajuda a gente a acreditar de verdade, lá no fundo do nosso coração. Ajuda a gente, ó Pai, a ver quais são ainda as idolatrias, os ídolos, ó Pai, que nós temos, que impedem com que a gente tenha o tempo devido com a Tua Palavra, que impede talvez que a gente obedeça a Sua Palavra como deve ser obedecida. Eu sei que ninguém aqui é perfeito, a começar por mim, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sair daqui animados com essa promessa, ó Pai querido, que o Senhor nos dá sabedoria, e ajuda-nos, ó Pai, a temer ao Senhor, a ponto de a gente estar pelo menos avaliando as nossas decisões e voltando para a Tua Palavra. Enfim, ó Pai, faça a obra que o Senhor planejou fazer, mesmo diante das minhas limitações, ao entregar a Tua Palavra. Peço isso em nome de Jesus. Amém.